Uma poderosa tempestade espacial envolveu Vitejade Saint Mountain dentro do reino divino de Leilin, com o espaço sendo rasgado à medida que a silhueta de uma cidade voadora apareceu dentro da região caótica. Uma catedral no topo da montanha irradiava luz dourada que protegia os arredores, tornando-os imunes à cidade voadora. Kukulkan, meu senhor, você é uma estrela nos céus, o soberano de nossas almas. Os peticionários da montanha sabiam que Tultantar era a montanha de seu senhor, um artefato sagrado da igreja da serpente gigante. Eles não se perturbaram com sua aparência, em vez disso se ajoelharam para orar. Ship, informe o status de Tultantar, disse Leilin, abrindo os olhos, sentado na sala de controle principal, vestido de dourado. Bip! Tultantar sofreu 36,77% de dano. Reservas de energia esgotadas, Shadow Veave quebrado. As formações secundárias são 22,5% danificadas. O relatório fez os olhos de Leilin se contorcerem. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ele foi tão danificado. Ele finalmente suspirou. Os deuses eram realmente os queridinhos do mundo. Mesmo Netheril em seu auge, com toda a sua pesquisa sobre o arcano, ainda estava reduzido a escombros sob sua força. Era preciso pagar um preço para matar uma divindade, mesmo se fosse um grande arcanista controlando uma cidade voadora. Tultantar já havia sido danificado na luta de Leilin contra Sekola. Ele estava passando por reparos em seu reino divino, mas havia sido chamado para esse ataque e danificado ainda mais severamente. Foi uma prova da habilidade de Leilin que a cidade voadora permaneceu intacta. A vontade de Leilin permeou toda a cidade voadora, vendo através de tudo. Havia muitas rachaduras na superfície prateada e os canhões primários tinham sofrido danos causados pelo uso excessivo. Até mesmo o núcleo secundário foi danificado, a cidade operando exclusivamente em sua fonte primária de energia. Nunca foi fácil suportar o peso da agonia de um deus. E tudo vale a pena. Leilin olhou excitado para o cristal danificado flutuando acima de suas mãos. O domínio divino de um deus da morte. Esta foi a recompensa de Leilin por matar Urtrus. Ele desistiu de procurar o reino divino, dado quão próximo estava dos outros orcs, tendo que fugir do momento em que matou o deus da morte ao ver um Grun furioso correndo ao lado dos outros orcs. Se ele demorasse mais um momento, mesmo que pudesse finalmente escapar de Tultantar, teria sido destruído. No entanto, todos esses cenários não tiveram qualquer significado. Leilin sabia que ele conseguiu. E isso foi o suficiente. Leilin olhou para a bola de cristal do domínio divino e riu. As palavras de Kukulkan perderão toda a credibilidade, e ele será rotulado de inescrupuloso e maluco. Quando as notícias se espalharem, provavelmente não haverá mais deuses dispostos a se aliarem comigo. Se ele realmente fosse um ser do mundo dos deuses, suas ações agora teriam levado à sua morte. Ele seria isolado pelos outros deuses, tendo que se esconder em Baator para sempre. No entanto, ele era um mago. Mesmo que ele não ofendesse esses deuses, nenhum deles desejaria aliar-se a ele uma vez que seu verdadeiro corpo descesse de qualquer maneira. Mesmo que ele ofendesse a maioria dos deuses e tivesse sua reputação arrecadada na lama, ele conseguiu o que queria e isso foi o suficiente. Baator e Tultantar seriam suficientes para sustentá-lo até que ele tivesse a chance de deixar seu verdadeiro corpo descer. Logo, Leilin murmurou, resolução piscando em seus olhos quando um fantasma Targaryen apareceu atrás de suas costas. O poder de devorar envolveu o cristal, fazendo com que o misterioso poder da morte se revelasse. Ele imediatamente sentiu uma conexão com a força mundial de origem, que lhe permitiu compreender a cativante lei da morte. O AI-Chip também exibia notificações. Bip. Anfitrião devorou um cristal de lei, absorvendo o domínio divino. Bip. Transferência concluída. O anfitrião atualmente tem 50% de compreensão da lei da morte. Ao contrário de outros magos que gastaram dezenas de milhares de anos para compreender as leis sem muito sucesso, a palavra disparada não foi suficiente para descrever a compreensão de Leilin. Ele conseguiu compreender metade de uma lei tão poderosa quanto a lei da morte de uma só vez, e ele ainda achava que não era suficiente. Uma pena. Urtrus é apenas um deus orc e sua compreensão da lei é de 50% no máximo.
Ele também é um deus de orcs, almas e outras coisas. Se eu devorasse Kelenvor, eu provavelmente seria capaz de atingir 100% imediatamente, gerando um domínio de morte que pertence a mim sozinho. No entanto, Leyline sabia seu lugar. Ele estava em seus limites planejando contra um deus menor, e um deus maior como Kelenvor estava além de seu alcance. Notificações do quadril continuaram. Beep. Anfitrião compreendeu 50% da lei da morte. Ativando o domínio da morte. Domínio da morte. O usuário se torna o governante da morte, governando tudo que tem a ver com isso. Qualquer ser que pereça dentro do domínio perderá suas almas para o usuário, dando prioridade ao domínio. Beep. O domínio do massacre do anfitrião complementa o domínio da morte. Ambos os domínios experimentarão um aumento no poder. Uma explicação simples. Leyline acariciou seu queixo, pensando em uma possibilidade devastadora. Um governante da morte. Isso quer dizer que todas as almas que perecem no meu domínio são minhas? E com a prioridade, eu terei controle mesmo antes do Deus que eles adoram? Se isso for verdade, então os adoradores das outras igrejas estariam sujeitos ao meu controle. Se eu espalhar o domínio por todo o plano material principal, não se tornará um novo submundo. No entanto, tudo isso foi no futuro. Ele ainda tinha que terminar de compreender a lei da morte rapidamente, ou seria tudo apenas uma grande ilusão. Beep. O status do host foi alterado. Atualizando, o AI Chip enviou Leyline as últimas estatísticas. Nome, Leyline Fallen. Raça, humano, menor deus. Nome divino, Kukulkan, o deus do massacre. Alinhamento, neutro mal domínios, massacre, morte reino divino, inominável, localizado nos primeiros 3 infernos de Bator. Rank divino, 8 adoradores, nativos, diabos, aventureiros, clérigos. Alinhamentos do adorador, verdadeiro neutro, mal leal. Arcanista grau, 35. Força, 29. Agilidade, 29. Vitalidade, 29. Espírito, 29. Energia arcana, 350. Força divina, 800. Status, saudável. Talentos, força hercúlea, mestre do conhecimento, visão do sonho, adaptabilidade épica. Talentos divinos, detecção de força de origem, amplificação de arte arcana, ilusões. Habilidades divinas, urdidura da realidade, massacre épico. O domínio completamente fundido virá em breve. Meu entendimento da lei da morte irá melhorar, e será apenas uma questão de tempo antes de eu terminar de compreendê-la. Morte e massacre, 2 papéis extremamente poderosos que se inclinam para energia negativa. Que tipo de efeitos sua fusão trará? O rosto de Leyline se iluminou lentamente com antecipação. No instante em que Leyline absorveu a lei da morte, um rugido de fúria soou do Fugplane, dentro de uma cidade cheia de almas. Alguém está de olho no meu trono. A voz era extremamente alta, carregando a dignidade de um deus. Muitas das almas mortas aqui não podiam deixar de se ajoelhar, seus corpos translúcidos tremendo de medo. Este foi Kelenvor, o grande deus da morte que governou o plano da fuga. Foi ele quem conseguiu construir um reino de paz para os mortos, sua atitude imparcial permitindo-lhe obter o favor da força de origem do avião e trazê-lo para o ápice dos deuses. Tudo que Kelenvor tinha a fazer era enfraquecer os restantes deuses da morte, obtendo o controle primário do domínio. Ele estava realmente feliz em ver a queda de Urtrus, pois significava que havia menos um deus da morte no mundo. Se Leyline tivesse se oferecido para trocar o cristal de domínio, ele teria obtido a amizade desse deus maior. No entanto, Leyline tinha usado para o seu próprio. A mudança na força de origem da morte não poderia enganar Kelenvor, e Leyline, a partir de então, tornará-se um inimigo de outro deus maior. No entanto, Leyline não tinha planos de negociar ou desviar-se do caminho em que se colocará. Não havia nada que ele pudesse fazer sobre a fúria de Kelenvor. Claro, ele ainda percebeu sua posição. Antes de seu verdadeiro corpo descer sobre o mundo dos deuses para iniciar a guerra final mais uma vez, ele se sentaria dentro de seu reino divino e não sairia. Com a proteção da força de origem de Bator e seu reino divino, ele ainda podia se proteger.
Kelenvor entendia os planos de Leylin e a única coisa que podia fazer era dar a Leylin alguns problemas com seus adoradores e peticionários mortos. Ele ficou sem outra escolha a não ser rugir de raiva.